Boa noite a todos. É um grande prazer para mim, nessa hora, abrir a palavra de Deus para pregar o Evangelho. Acho que se fosse deixado por minha vontade, eu só pregaria o Evangelho. A gente ama mesmo a pregação do Evangelho. A gente aprecia quando as igrejas zelam por isso, em continuar pregando o Evangelho também nas reuniões da igreja. A gente sabe que o Evangelho não é pregado só nas reuniões, de casa em casa, particularmente, e assim por diante. Mas a pregação do Evangelho com a igreja reunida se reveste de uma importância muito grande. As nossas crianças começam a ouvir a pregação do Evangelho ainda no ventre. Depois, nascidas pequenininhas, elas vão crescendo, ouvindo a pregação do Evangelho. E essas crianças precisam se converter. E também os nossos irmãos, né? Nós precisamos ouvir o Evangelho. Eu me lembro dos primeiros dias de convertido, me converti aos 17 anos, e mesmo já sabendo que eu era salvo, eu ia para a reunião no domingo à noite com uma vontade de ouvir a pregação do Evangelho. Eu me emocionava pela pregação, já era salvo. Tinha uma apreciação muito grande pela pregação do Evangelho. Isso permanece até hoje. Então, eu creio que as igrejas se beneficiariam muito se amassem realmente a pregação do Evangelho e mantivessem, seja uma reunião por semana, ou seja, fazer conferências para pregar o Evangelho. É oportunidade para todos ouvirem o Evangelho, avivarem seus corações, as crianças ouvirem o Evangelho, os membros das famílias que pertencem à igreja ouvirem o Evangelho, e também incentivar os irmãos a trazer pessoas sempre para as reuniões para ouvir a pregação do Evangelho. Eu convido para nós lermos alguns textos, começando pela carta aos Tessalonicenses. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 23. Diz assim, a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então guarda esse texto. Vamos lembrar dele depois. Vamos ler também João, Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. E o versículo 8. Esse texto falando sobre a pessoa do Espírito Santo quando ele viesse ao mundo. Qual seria a sua missão, seu serviço? Versículo 8 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, quando o Espírito Santo viesse, ele já veio, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ler também Hebreus, capítulo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 4. E o versículo 12, tão conhecido. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Somente esses 3 versículos, esses 3 textos para a nossa meditação nessa noite. Esses 3 textos nos sugerem pensar sobre como é que começa, como é que se inicia a obra de conversão de um pecador.
Não sei se há entre nós nessa noite pessoas que ainda não são salvas, que ainda não se converteram ou não foram convertidas ao Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro texto que nós lemos, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, nos fala da nossa constituição, como é que nós fomos criados por Deus, qual é a constituição do ser humano. O ser humano é constituído de espírito, alma e corpo. Essas três partes, nós não podemos viver sem uma delas. Elas estão unidas. Espírito, parte mais interior do ser humano, a alma, a área das emoções, dos sentimentos, da consciência, e o corpo, essa casca, na qual a alma e o espírito se manifestam. É o ser humano criado por Deus, assim que foi criado, assim que fomos criados por Deus, espírito, alma e corpo. O segundo texto que nós lemos, João capítulo 16, nos fala sobre a pessoa do Espírito Santo. O Senhor Jesus, depois da obra da salvação na cruz do Calvário, ele foi morto, sepultado, ressuscitou e depois ele vai voltar ao Pai. E ele faz a promessa de que o Pai enviaria o Espírito Santo para estar para sempre conosco. Ele iria trabalhar em nós, nos selar como sua propriedade, mas o seu serviço no mundo seria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E como é que o Espírito Santo iria fazer esse serviço de convencimento dos pecadores? Então, certamente aqui hoje à noite, talvez a maior parte, certamente a maior parte que está aqui, são pessoas que um dia foram convencidas pelo Espírito Santo, de uma forma ou de outra, mas nós somos vencidos pelo Espírito. O Espírito Santo trabalhou em nós e nos levou ao arrependimento, nos levou à fé em Cristo, nos regenerou, nos fez nascer de novo, nos fez novas criaturas em Cristo Jesus, nos fez membros da família de Deus. Foi uma ação do Espírito Santo, uma ação invisível, uma ação silenciosa, mas que nós não conseguimos resistir. Os que estão aqui, que são convertidos, sabem, porque já experimentaram isso. Mas como é que o Espírito Santo iria começar essa obra de regeneração, de levar um pecador à salvação, à fé em Cristo? Espírito Santo. O ser humano é constituído de espírito, alma e corpo. O Espírito iria trabalhar lá no mais íntimo do ser humano, no Espírito. E ali, começando no Espírito, uma obra nova. E essa obra, começada no espírito humano, vai atingir a sua alma e finalmente vai atingir o corpo. E o ser humano será salvo e transformado pela obra do Espírito Santo. E isso vai acontecer pela pregação do Evangelho. Então as duas coisas vão estar juntas para levar uma pessoa à salvação, à regeneração, ao novo nascimento. O Espírito Santo vindo, trabalhando no espírito da pessoa. E a palavra de Deus sendo aplicada na vida, no espírito de uma pessoa que estava originalmente morta em delitos e pecados. Nós entendemos pelas Escrituras que o homem criado por Deus, espírito, alma e corpo, lá no início. E por isso o homem tinha comunhão com Deus. Deus podia falar com o homem podia falar com Deus, podia ter amizade com Deus. O homem podia, ali no jardim do Éden, desfrutar da presença do Senhor, receber a presença do Senhor diariamente, conversar com o Senhor, porque a sua vida espiritual estava em dia, ele estava ligado no Senhor. É como se a sua tomada estivesse ligada, o espírito do homem estava ligado no Senhor, que também é espírito. Havia comunhão entre eles. Mas todos nós sabemos o que aconteceu. Esse homem, esse ser humano criado por Deus, de onde nós viemos, ali em Gênesis capítulo 3, esse espírito que estava intimamente ligado com Deus, o ser humano tinha vida com Deus, esse espírito foi desligado. E o ser humano perdeu a vida espiritual. O ser humano morreu ali, no ato de Gênesis capítulo 3, quando ele desobedece a Deus, houve morte ali, não a morte física. O homem não morreu fisicamente no momento em que ele pecou contra Deus. Mas Deus havia dito antes, se dela comeres, certamente morrerás. Eles comeram e não morreram fisicamente. O corpo permaneceu vivo, a alma está ali dentro ainda. O que é que morreu? A parte espiritual foi desligado da tomada. De vez em quando, acontece de cair a energia, né? Acontece algum acidente por aí, e a gente está em casa com as luzes ligadas, né, com o som ligado e equipamentos ligados, e de repente cai a energia. O que aconteceu? Desligou.
alguma coisa, algum acidente, interrompeu aquela ligação, a energia caiu, a gente costuma ouvir aquele né, na cidade, assim, né? Acabou a energia. Aí todo mundo está esperando a energia voltar e ela não volta. Está esperando ela voltar e ela não volta. As trevas reinam, o silêncio reina. E as pessoas têm que procurar outras atividades. Às vezes, isso é muito bom. A gente tem percebido ultimamente que as pessoas não conversam mais. As pessoas não vão para a porta da rua para conversar com o vizinho. Está todo mundo ligado na internet, né, e nos seus equipamentos eletrônicos o tempo todo. Mas quando cai a energia, e se não tiver bateria, o pessoal tem que voltar a conversar de novo, voltar à normalidade, né? Voltar a bater papo com o vizinho, ir para a rua. Isso é muito bom quando acontece. Eu aprecio muito quando a energia cai, quando não nos prejudica, né, em algum serviço. Mas é como se isso tivesse acontecido lá no início. O homem estava em plena comunhão com o Senhor, a luz do Senhor brilhava no jardim do Éden, e o homem também tinha a glória do Senhor nele. Mas quando o homem pecou contra Deus, foi-se a vida de Deus, e o homem morreu espiritualmente. E a alma do ser humano, que estava intimamente ligada com o seu espírito, que recebia do espírito a comunhão com Deus, e a vida de Deus estava ali, alimentando essa alma com sentimentos, com emoções, e com vontade de obedecer a Deus, capacitando o homem para reagir com sentimentos, conforme a vontade do Senhor. Esse homem perde isso, ele é desligado de Deus, ele morre espiritualmente. É isso que é morte espiritual. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer que nós estávamos mortos em delitos e pecados. E naquela condição de mortos em delitos e pecados, nós vivíamos andando para cima e para baixo, fazendo a vontade da carne, e diz, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós seguimos o curso deste mundo, então nós tínhamos vida na alma, nós tínhamos vida nas emoções, nos sentimentos, na vontade, nós tínhamos energia, tínhamos um corpo vivo, mas a vida espiritual estava desligada, não tinha mais vida de Deus em nós, estávamos mortos em delitos e pecados, separados de Deus, radicalmente separados de Deus, mantendo apenas a vida física e os apetites naturais da alma. Era assim a condição do ser humano, é assim a condição do ser humano, ainda hoje aqueles que estão aqui, que ainda não são salvos, estão nessa condição. É um ser, se podemos dizer assim, com defeito, é um ser deficiente, funcionando apenas duas partes, apenas alma e corpo funcionando, mas a parte espiritual está desligada de Deus, não tem vida espiritual, não tem vida de Deus em si mesmo. Essa é a condição do ser humano. E quando esse ser humano agora ficou desligado de Deus, mas manteve a sua vida física e a vida da alma com as suas afeições, com seus sentimentos, com seus apetites, com seus desejos, com seus anelos, essa alma sentiu terrivelmente desligada de Deus, porque ela tem carências que só Deus pode suprir a alma. Ela tem desejos e necessidades que só o Senhor pode suprir. E quando essa alma ficou desligada de Deus, ela está em carência. É como se a alma do ser humano entrasse num período de, como se diz, perdi a palavra, quando alguém, dependente químico que entra em a abstinência. É como se a alma do ser humano entrasse numa crise de abstinência, durante anos e anos, porque ela não tem Deus, e ela tem carências. E onde que ela vai suprir essas carências? Ela precisa desesperadamente de suprir essas carências, mas ela não tem o Senhor, ela não tem a fonte ligada, ela está desligada dessa fonte, ela não recebe aquilo que ela precisa com perfeição. Então ela apela para o mundo, ela apela para as coisas invisíveis, para aquilo que ela pode sentir aqui, aquilo que ela pode apalpar, que ela pode perceber e experimentar. E o ser humano, desde a infância, começa a gostar desse mundo. E com o passar dos anos, a infância, a adolescência, a idade adulta, e o ser humano se apaixona por esse mundo. E o ser humano se apaixona pelo pecado. E o ser humano se apaixona pelos prazeres pecaminosos e também pelos prazeres lícitos que esse mundo oferece. E o ser humano se torna um eterno apaixonado por esse mundo, porque não tinha vida com Deus. A vida de Deus saiu, e essa alma com carências, ela se escora no mundo. E aquele trio, né, que a palavra de Deus sempre fala: comer, beber e divertir. São as três coisas que estão na mente de todo ser humano. Parece que nós nascemos para isso. Parece que essa é a nossa missão ao vir ao mundo: comer, beber e se divertir.
A palavra de Deus fala sobre isso em algumas ocasiões. É isso que o ser humano mantém na sua vida. Os principais objetivos da sua vida aqui nesse mundo é comer, beber e divertir-se. Entra semana, sai semana, passa 1 ano, 2 anos, 20 anos, 50 anos, 80 anos, comer, beber e se divertir. É só isso. Mas é só isso porque essa alma está separada de Deus. E essa alma só conhece isso. Essa alma miserável que está separada de Deus só conhece esses prazeres miseráveis, que nós que estamos aqui, que somos já convertidos, sabemos, nós participamos disso no passado. São prazeres miseráveis, são migalhas que esse mundo nos oferecia, quando nós ainda estávamos desligados do Senhor. Mas não serve para satisfazer as carências eternas da alma de um ser humano. Só o Senhor. E é só quando essa tomada for colocada de novo em Deus, quando o ser humano for novamente ligado no Senhor, quando o espírito do homem for religado com o Senhor e houver novo nascimento, é que essa alma começa agora a se satisfazer no Senhor. E ela descobre novamente para que ela foi criada. Para se satisfazer em Deus, para servir a Deus e para aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Então hoje à noite talvez estejamos falando com alguém que a sua vida se resume a isso. Desde que você amanhece do dia até você dormir à noite, os seus planos estão relacionados a essas 3 coisas: comer, beber e descontrair um pouquinho. No outro dia amanhece a mesma coisa: comer, beber e descontrair, seja qual for a descontração. E você vai passando uma semana, um mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. E o que virá depois? O inferno. O inferno. Essa alma que ficou durante anos e anos desligada de Deus, tentou se saciar nas coisas dessa vida, não conseguiu. Chega a morte. Essa alma desce ao inferno. E ali ela vai experimentar os tormentos daquele homem rico que partiu para lá, e o Senhor Jesus contou sobre ele, que ele está no inferno em tormentos, plenamente consciente dos seus tormentos, e ali ele deseja beber. Não beber, não era um copo d'água que ele queria um dedo molhado para refrescar a sua língua. E ele diz: porque estou atormentado nesta chama. O que era que estava atormentado na chama? Era a sua alma, que partiu para a eternidade sem Cristo, sem salvação. Durante a vida não se satisfez. Toda a sua riqueza não foi suficiente para satisfazer a sua alma. E agora essa alma parte para a eternidade e está no inferno, nunca mais vai sair dali, e ela vai sentir essa sede, essa carência vai ser eterna, está sentindo sede até hoje, e durante toda a eternidade vai continuar sentindo essa carência, que não será satisfeita. Um dedo molhado para refrescar a língua dessa alma que está no inferno. Então o ser humano foi criado por Deus, espírito, alma e corpo. E o ser humano só pode viver integralmente na presença de Deus, satisfazendo-se em Deus e servindo a Deus, se o seu espírito for renovado, ligado novamente com o Senhor. Sua alma experimentar essa transformação e o seu corpo também ser transformado pela salvação, pela ação do Espírito Santo na sua vida. Quando essa alma que está separada do Senhor, e que por ter nascido separada do Senhor, e desde a infância aprendeu a se apaixonar pelas coisas dessa vida, pelos pequenos prazeres que essa vida nos oferece, e ela já está com seus 10 anos, seus 15 anos, seus 20 anos, 30 anos, e o que ela conhece de prazeres é só isso aqui, e essa pessoa vem ouvir o Evangelho, e o Evangelho vem falando sobre a necessidade dela se converter a Deus, dela voltar-se a Deus. E a pregação do Evangelho fala sobre arrependimento, que é uma mudança de mente, uma mudança de atitude, é uma volta a Deus, incluindo a renúncia aos seus desejos, renúncia aos seus pecados, à sua vida antiga, e uma volta a Deus para começar uma vida nova. O que essa alma sente? Essa alma se assusta diante da pregação do Evangelho. O Evangelho não é agradável a essa alma, porque essa alma está separada de Deus, e o Evangelho é uma ameaça para essa pessoa, porque o Evangelho ameaça tirar os prazeres dessa pessoa, o Evangelho ameaça tirar a única coisa que satisfaz, entre aspas, os seus prazeres, as suas experiências aqui, experiências amorosas, experiências nas baladas, com a música e assim por diante, no dinheiro, na fama. E o Evangelho agora diz: você precisa se converter, você precisa voltar-se a Deus.
E o Evangelho é uma ameaça para essa pessoa. E o ser humano reage diante da pregação do Evangelho resistindo. De primeira mão, o homem resiste ao Evangelho, ele não gosta do Evangelho. Quem está falando isso, experimentou isso. Até os meus 17 anos, o Evangelho era uma ameaça para mim. Eu tenho contado para os irmãos lá, e os amigos nossos ainda, que na época eu tinha 11 íntimos amigos. Nós éramos um time de futebol, e eu só tinha eles como amigos, não tinha mais amigos, era só eles. Eu conhecia um pouquinho do Evangelho, e eu tinha medo que o Evangelho alcançasse os meus colegas, e eu perdesse os meus colegas. Eu tinha medo que os meus colegas se convertessem, e eu não tivesse companhia. E foi assim, também, durante até os 17 anos, ouvindo a pregação do Evangelho, e também com medo do Evangelho se aproximar de mim e eu ter que renunciar os meus gostos, renunciar a minha vida e começar uma vida que eu não queria começar. Mas graças ao Senhor, que o Senhor não se importou com isso que eu sentia, e o Senhor veio me visitar. E Ele abriu o meu coração, sem eu entender. Inicialmente eu não entendi, mas o Senhor abriu o meu coração, e o Evangelho foi lançado no meu coração. Especialmente por uma tia, que hoje está com Alzheimer, mas ainda está lá perto da gente. E ela abriu as Escrituras, e me mostrou um texto aqui, e outro texto ali. E no fim daquela conversa com a minha tia, com mais duas tias que estavam ao lado, eu saí daquela casa como que pisando nas nuvens, eu não conseguia, de tanta felicidade, de tanto alívio. Agora eu entendi, eu sou um salvo, eu sou um convertido, eu fui religado com Deus, que maravilha, vida nova, comecei uma vida nova com 17 anos, que coisa maravilhosa. Se você que está aqui que não sabe o que é isso, comece hoje essa vida nova. Permita que o Senhor ligue você novamente na tomada dEle, que você receba a vida dEle hoje, para você começar uma vida nova. Não é uma vida de igreja, não é uma vida de tradições, não é uma vida de fazer as coisas de Deus forçado, sem vontade, sem querer. É fazer por amor, é fazer porque o coração se abriu, e agora é isso que você quer mergulhar nisso, você quer mergulhar nas Escrituras, você quer ouvir o Evangelho, você quer falar do Evangelho, você quer ganhar os seus amigos, você quer ganhar os seus parentes, a sua família, porque você ama aquela experiência que você teve. Então, se você não teve ainda essa experiência de salvação, de regeneração, de ser religado com Deus novamente, hoje pode ser uma noite de oportunidade para que isso aconteça na sua vida. Algumas pessoas, e quem sabe hoje à noite haja alguém aqui que já está naquela fase que a gente pode chamar de uma fase de conflitos espirituais. É aquela pessoa que viveu alguns anos sem se importar com as coisas de Deus, sem se importar com o Evangelho, sem se importar com a Bíblia, com a sua própria alma. Mas depois de um certo tempo, começou a perceber uma preocupação com a sua alma, uma preocupação com Deus, e essa pessoa agora começou a ouvir a palavra de Deus, e inicialmente ouvindo o Evangelho, ouvindo a pregação, tomando conhecimento das Escrituras, essa pessoa entrou em conflito, e está vivendo uma fase difícil, porque inicialmente o Evangelho traz conflito. Inicialmente o Evangelho precisa nos levar àquilo que é chamado de convicção de pecados, convicção de condenação, para que essa pessoa seja salva. Somente aqueles que um dia perceberam seus pecados, reconheceram seus pecados, compreenderam a grandeza das suas culpas perante Deus e compreenderam o risco que estão, a qualquer momento, abrindo debaixo dos seus pés o inferno, e você descer ao inferno sem pensar. É somente uma pessoa que chega a entender isso e a sentir isso, que pode ser levado à salvação e a receber o grande alívio do perdão de Deus e experimentar uma nova vida com o Senhor. Então, existem algumas pessoas, e quem sabe hoje à noite haja entre nós alguém assim, que seja nessa fase de conflitos espirituais, de ansiedade. Às vezes à noite foge o sono, às vezes você se pega pensando na sua alma e pensando
por que o Evangelho é assim, por que eu sou assim, por que eu não gosto da palavra de Deus, por que eu estou resistindo ao Evangelho, por que eu estou resistindo ao Espírito Santo, por que eu não gosto das coisas de Deus. É uma boa fase. O Espírito Santo já está trabalhando no seu coração. E é o que nós lemos aqui. Ser humano constituído de espírito, alma e corpo. E o Espírito Santo veio para fazer esse serviço de convencimento. Então ele vai tocar no seu espírito. Ele vai tocar no seu ser interior. E vai começando a te mostrar os perigos, as carências, as necessidades. Finalmente ele vai te mostrar Cristo crucificado no seu lugar. Ele vai te mostrar a paz que você pode experimentar se você confiar em Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Mas quando essas pessoas, muitas dessas pessoas entram por essa fase de conflitos espirituais, de preocupação com a sua alma, de preocupação com o Evangelho, geralmente o medo aumenta, medo da morte, o medo do arrebatamento da igreja acontecer e você ficar para trás. A pessoa às vezes entra por um período de tensão, e a pessoa entra por um período de muita tentação. Tentação em que sentido? Hoje tem reunião aqui do Pregação do Evangelho. Essa reunião foi anunciada anteriormente. E talvez você lá em casa, então no sábado à noite vai ter reunião de Pregação do Evangelho. Há tempos atrás eu estive em uma reunião e a pregação estava vindo na minha direção, falando dos meus pecados, me incomodou naquele dia, eu me senti muito incomodado naquele dia, e eu saí, não consegui dormir à noite, fiquei preocupado, depois eu me livrei daquilo. E hoje vai ter pregação de novo. E o coração se enche de medo. Eu preciso dar uma resposta, se eu vou ou não. E essa pessoa está lutando em casa sozinha com ele mesmo. Se eu for e sentir de novo. Se eu for naquela reunião e o Evangelho apertar novamente o meu coração, eu vou ter que resistir a Deus de novo. E eu não quero fazer isso. A gente conhece pessoas, antes de mim, antes de me converter, alguém muito próximo, que disse assim: naquele dia eu quase me converti. Isso já faz mais de 30 anos. E até hoje ele não se converteu. E agora está longe. Muito dificilmente ele vai numa reunião. E a gente percebe o incômodo que ele sente ao ouvir a pregação do Evangelho. Ele sabe do Evangelho, ele conhece o Evangelho, ele sabe que ele tem mais de 30 anos que está resistindo ao Espírito Santo. Ele sabe que isso é sério. Recentemente alguém próximo dele, ele pôde dizer assim: eu sei que se eu morrer eu estarei no inferno. Mas ainda não se converteu. E quem sabe hoje à noite tem gente aqui entre nós, vivendo esse conflito, experimentando essa fase difícil, que não vale a pena, vamos dizer assim, viver desse jeito, com conflitos, sem sentir a paz com Deus, sem estar seguro, sem estar salvo, e no meio dos salvos, cantando os hinos, ouvindo as pregações, tendo tantas oportunidades, recebendo a visitação de Deus pelo seu Espírito, tocando no seu coração, mas mantendo essa rejeição e essa disposição de resistir a Deus. Mas nós lemos o terceiro texto de Hebreus capítulo 4 e versículo 12, texto muito precioso que diz o que é a palavra de Deus, o que é isso que nós temos em nossas mãos, a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra na divisão da alma e do espírito, vai lá no mais interior do ser humano. E é só a palavra de Deus que tem esse poder de penetrar essas camadas e ir lá no interior do ser humano, lá no espírito que foi mortificado pelo pecado. É a palavra de Deus que tem esse poder de penetrar, ir lá no espírito para vivificar esse coração que está morto pelo pecado. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E diz que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. As pessoas ouvindo a palavra de Deus, recentemente ouvimos de uma jovem que foi na reunião, e depois da pregação ela reclamou com a mãe dela, dizendo assim: vocês falaram para o pregador a minha vida. E ninguém tinha falado coisa alguma.
E ela custou a voltar na reunião, achando que o pregador sabia da sua vida perversa. A palavra de Deus é penetrante, ela conhece, ela pega a pessoa e tudo que está escondido lá dentro, ela vira para fora. Ela mostra aquilo que o ser humano é e mostra para a própria pessoa. Mostra para a pessoa quem você é isso. Você é isso aqui, pecador perdido, rebelde contra Deus, resistindo a Deus. E a palavra de Deus incomoda o coração daquele que ainda está perdido nos seus pecados. E as pessoas que se encontram nessa fase de crise espiritual, conflito espiritual, muitas vezes ela é tentada a tomar uma atitude extrema de fugir para sempre. Quantos pensamentos, e quem sabe você que está aqui, que não é salvo ainda, quantas vezes já entrou na sua mente, no seu pensamento, aquela ideia assim: e se eu der um basta no Evangelho? Não quero mais o Evangelho, não quero mais Bíblia, não quero mais reunião. Vou mergulhar nesse mundo e cumprir todos os meus desejos. Estou perdendo meu tempo. Já estou ficando maduro, já estou ficando velho. E estou preso nessas tradições da Bíblia. Estou preso nesses ensinamentos da Bíblia, que desde a infância eu escuto isso. Quantas vezes você já foi tentado a tomar essa decisão radical? Renunciar completamente ao conhecimento do Evangelho e partir para esse mundo, para desfrutar dos prazeres e dos pecados que esse mundo pode te oferecer. Mas se você ainda não fez isso, o Senhor quer te salvar hoje. O Senhor quer te trazer para a família dEle. O Senhor quer que o seu espírito vá lá no seu espírito e ligue novamente na tomada dEle, para você receber a sua vida, a sua energia. A vida de Deus voltando a habitar em você. Quando isso acontece, e a pessoa avança ao invés de fugir, então ela entra por uma fase que nós podemos chamar a fase do quebrantamento. Enfim, aquela dureza, aquela resistência, desarma-se completamente. E a pessoa se quebranta. E a pessoa realmente agora ela está disposta. Ela começa a sentir desejo, eu quero aprender mais, eu quero buscar. Ele começa a perguntar, ela começa a vir às reuniões. Ela começa a sentir desejo e sede pela palavra de Deus, sede pelo Evangelho, sede pelo perdão de Deus. A pessoa está quebrantada, está sendo conduzida pelo Espírito Santo para a salvação. Está sendo conduzida pelo Espírito Santo às águas da salvação, para refrigerar a alma desse pecador. Mas chega um dia em que essa pessoa, com sede, com interesse, buscando, ela se depara com o Senhor. E ela diz: é hoje, não tem como mais fugir. Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me entrego. Senhor, eu creio, eu me arrependo. Senhor, eu me entrego, salva-me, Senhor. E a pessoa, interiormente, ela está sendo levada ao Senhor. E o Espírito Santo está como que reconectando o seu espírito com Deus. E a energia volta. Quando a energia volta na cidade, a gente não escuta assim, aquele de felicidade. Voltou a energia, voltou o som, voltou as luzes, né? Voltou os movimentos, o barulho voltou. Todo mundo fica alegre novamente. Quando isso acontece espiritualmente, quando um pecador é novamente reconectado com Deus e a vida de Deus volta a ele, há um também. Reverentemente a gente diz isso. A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo diz, em João capítulo 15, em Lucas capítulo 15, que quando um pecador se arrepende, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrependeu e agora foi novamente reconectado com Deus, recebeu novamente vida de Deus, e os céus se alegram por isso. Se os céus se alegram por isso, imagina a alegria no coração desse pecador que foi reconectado com Deus, salvo, regenerado, nascido de novo pela fé em Cristo. Agora a sensação de leveza dessa alma, a sensação de uma vida nova, começando de página zero, sensações diferentes, um desejo diferente, sentimentos diferentes, aquilo que a gente canta num corinho, coisas que eu amava, renunciei, amo agora as que então desprezei. Uma mudança nos sentimentos, e a pessoa até talvez não esteja compreendendo muito essas mudanças, mas está percebendo, é uma realidade, está mudando os sentimentos, está mudando as convicções, está mudando a iluminação, a mente fica mais limpa para compreender as coisas. Mas tudo isso que nós estamos falando
acontecendo lá dentro, invisivelmente, no silêncio da alma e do espírito. Mas está faltando uma parte, né? O ser humano não é só espírito e alma. O ser humano é espírito, alma e corpo. É a última parte, talvez, se a gente está seguindo uma sequência, o espírito sendo reconectado com Deus, a vida de Deus volta. A alma recebe a influência desse espírito renovado e os seus sentimentos, convicção, vontade, desejos novos. Mas e o corpo? Como reage o corpo na salvação? O corpo tem que reagir também. Qual é a primeira reação do corpo? Romanos capítulo 10. O apóstolo Paulo fala ali em Romanos capítulo 10. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. E ele diz, se com a tua boca, corpo, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, o trabalho que o Espírito Santo começa no espírito humano, transmite-se à alma por dentro, mas finalmente o corpo tem que reagir, e a boca tem que confessar Cristo como seu Senhor e Salvador. E talvez hoje à noite nós estejamos falando com gente que o Senhor já começou uma obra lá no espírito, está fazendo sentir a alma, mas a boca ainda está fechada. Você ainda não reagiu no corpo, confessando decididamente, publicamente Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E você precisa fazer isso. O Senhor exige que você faça isso. O Senhor Jesus Cristo disse, aquele que me confessar diante dos homens, confessar com o corpo, com a boca primeiramente, e depois com a vida transformada. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar, que trancar a sua boca e não confessar, ele diz, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ele não será o seu Salvador, ele não será o seu advogado, ele não poderá perdoar os seus pecados. É preciso que você abra sua boca e confesse publicamente que a partir de hoje, ouvindo a pregação do Evangelho, você se arrepende e você confia em Cristo como seu Senhor e Salvador. E você abre a boca e confessa para os irmãos, e confessa para os seus parentes, e confessa para os seus amigos, que você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e que agora você é discípulo de Cristo, você foi salvo, renovado por Cristo, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então hoje à noite, se nós falamos com alguém que talvez esteja naquela fase de conflito, sendo tentado a se afastar, não faça isso. Ao invés de se afastar, volte-se para o Senhor. Renda-se, prostre-se diante do Senhor. E permita que o Espírito Santo, que já está mexendo no seu interior, começando no espírito, atingindo a alma, que agora também atinge o seu corpo, abrindo a sua boca, para você confessar decididamente Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse dia, nessa noite. Isso será para a sua felicidade eterna, e será para também a alegria diante dos anjos de Deus. Que o Senhor te abençoe, você não resista ao Senhor. O escritor aos Hebreus, ele fala, Hebreus capítulo 3, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Creia em Cristo, receba-o como seu Senhor e Salvador e confesse publicamente a sua fé em Cristo nessa noite. Que seja assim. Amém.